Esse ano nosso assunto é crescimento. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Não esqueça do versículo que nós queremos memorizar em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda glória para sempre. Amém. Quem sabe de cor, repita comigo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória para sempre. Amém. 2 Pedro 3,18. Então nós estamos falando de crescer na graça e crescer no conhecimento. Então nós estamos usando esse versículo para dar direção na nossa igreja. O primeiro propósito que eu tenho como pastor de vocês e que os pastores juntos comigo resolvemos é que esse ano nós queremos trazer você de volta para a palavra de Deus. Nós queremos que você gaste mais tempo com a Bíblia. Então a primeira coisa que nós fizemos, nós gastamos um mês falando sobre amar a palavra de Deus. Diga comigo, amar a palavra de Deus. Pastor Fernando, o que significa amar a palavra de Deus? Significa que você vai ler a Bíblia diariamente, que você vai meditar, guardar, memorizar versículos. Não é tão lindo o pastor Nazareno como ele tem versículos guardados na sua mente. Como é que ele fez isso? Amando a palavra de Deus. Quantos aqui, não precisa de ficar com vergonha, mas quantos aqui nessa semana leram a Bíblia pelo menos uma vez a semana, durante a semana, uma vez pelo menos? Que bom, 3/4 da igreja, tem 1/3 que eu preciso de trabalhar com vocês ainda, tá bom? Então nós queremos primeiro amar a palavra de Deus. A segunda coisa que nós queremos fazer, nós queremos também viver a palavra de Deus. Não adianta amar a Bíblia se você não vive a Bíblia. Tiago 1,22 diz que nós não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então a gente tem que ler a Bíblia, amar a Bíblia, mas viver a Bíblia. Esse foi o propósito número 2. O propósito número 3 da nossa igreja é que a gente tem que entender a Bíblia. Não só eu tenho que amar, eu tenho que viver, mas eu tenho que entender. Não tem como eu vou amar uma coisa que eu não entendo. Eu preciso que entender a palavra de Deus. E por isso que eu escolhi, no terceiro mês deste ano, gastar tempo falando de 2 assuntos importantes. Primeiro, a volta de Jesus. Por que a volta de Jesus? Porque a volta de Jesus é um assunto muito negligenciado nos dias de hoje. Se você foi crente, era crente nos anos 80 e 90, a gente ouvia isso todo domingo. Eu nasci ouvindo isso todo domingo à noite. Meu pastor pregava porque ele cria e ele pregava sempre. Mas a maioria das pessoas hoje não crê na volta de Jesus como nós criamos em 80. O que quer dizer isso, pastor? A gente sabe que ele vai voltar, mas a gente vive como se ele não fosse voltar. E a maioria das pessoas não gastam tempo falando da volta de Jesus. Então eu quis fazer isso. Então por isso, durante todo o mês de março, eu não preguei nenhuma vez no mês de março. Hoje é o último domingo e eu vou pregar hoje. Eu estive viajando, semana passada foi aniversário da igreja, e a gente falou sobre a volta de Jesus. Pastor Max pregou 2 lindas mensagens sobre a volta de Jesus. Pastor Cisa pregou uma mensagem, e de certa forma o pastor Nazareno, falando sobre a noiva e o noivo, ele falou sobre a volta de Jesus. A segunda coisa que eu quero é que você entenda o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse não significa mistério. A palavra de Apocalipse, como é traduzido no inglês, significa revelação. Então o propósito de Deus não é que você não entenda Apocalipse. O propósito de Deus é que você entenda Apocalipse, principalmente no contexto da volta de Jesus. Por isso que nessa sexta-feira, olha aí gente, nessa sexta-feira, durante 3 semanas... nós gastamos tempo no grupo de conexão. Quantos participaram de grupo de conexão? Levante as 2 mãos e diga: eu participei, meu pastor. Eu participei. Aí estão os crentes mais submissos da igreja. Quem não participou, fica calado, porque senão a gente vai envergonhar você. Mas mesmo se você não participou, às vezes você não participou por alguma razão que a gente não entende, eu não entendo. Mas se você não participou, mesmo se você não participou, você pode vir. Porque são 3 semanas nas casas e a 4ª semana na igreja. E na quarta-feira, em inglês, às 7 da noite, para os seus filhos. Traga os seus filhos, gente. Como o pastor Max falou, o pastor Nazareno falou, na quarta-feira eu vou ensinar em 1 hora o livro de Apocalipse, vou dar detalhes e vou responder perguntas. Seu filho precisa de estar aqui. Quarta-feira, às 7 horas. Não traga na sexta, porque eles não vão entender. Mas para o pessoal que fala português, sexta-feira, às 8 da noite.
Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. E eu queria que você ficasse de pé para essa leitura. Fica de pé. Abra a Bíblia ou o aplicativo. Se tem um aplicativo aí, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Eu vou ler lá do verso 6, tá? Vou começar no verso 6. Apocalipse 19, versos 6 a 16. Todos encontraram? Diga amém. Amém. A gente vai ler de pé, geralmente eu não faço isso, mas é porque eu queria que você entrasse no coração de você. Então, NVI que eu estou lendo. Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava bem alto. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: todas estas palavras são verdadeiras de Deus. Eu caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, eu sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como as chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Maranata, vem Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Primeiro domingo do mês, pastor César pregou uma mensagem baseada em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, mostrando que a volta de Jesus acontecerá e acontecerá em breve. Pastor Max, nos 2 domingos de 14 e 21, trouxe a palavra de Deus de uma forma tremenda para nós também, mostrando que a volta de Jesus não só vai acontecer, mas nós precisamos de avisar as pessoas que Ele vai voltar. Nós precisamos de declarar isso, nós precisamos de anunciar a volta dele. Semana passada nós falamos sobre a importância da igreja, e você ouviu, lido agora, que o noivo, o cordeiro, vai vir para estar junto com a sua igreja para sempre. E se você participou dos grupos de conexão, você viu que nós cobrimos 3 assuntos importantes durante 3 semanas. Na primeira semana eu mostrei para vocês que escatologia é algo bíblico. Escatologia, escatose é a palavra grega para último, logia é o estudo de. Escatologia, a doutrina que estuda as últimas coisas que vão acontecer, precisa de ser pregada na igreja. Que Jesus vai voltar, Ele falou que ia voltar, Ele proclamou que Ele ia voltar, Ele ensinou que Ele ia voltar, Ele avisou os discípulos que Ele ia voltar. Na última semana, antes de Jesus morrer na cruz, Ele disse para os discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu vou voltar. E quando Jesus subiu, Atos capítulo 1, verso 11, os anjos apareceram e disseram: esse mesmo Jesus que subiu, Ele vai voltar da mesma forma. Então a volta de Jesus vai acontecer, e a gente falou isso na primeira semana nos grupos de conexão. Na segunda semana, nos grupos de conexão, eu mostrei para vocês que é muito importante entender os sinais. Jesus falou assim: olha, vocês olham para o céu e vocês podem dizer, naquela época, se vai chover ou se não vai chover, se o tempo vai ser bom ou não. Jesus fala assim: como é que vocês podem saber os sinais dos céus, mas não entendem o sinal dos tempos? Ou seja, você precisa de saber os sinais. O que quer dizer sinal? Alguma coisa que aponta para outra coisa.
E Jesus falou, aqui são os sinais. E no grupo de conexão eu mostrei para vocês os sinais, terremoto, pestes e etc. Eu falei para vocês, o maior sinal é a nação de Israel. E para nós brasileiros esse dia é profético. Você não está entendendo, mas é profético. Hoje o nosso presidente Bolsonaro colocou o pé em Israel. Isso é profético. Essa manhã eu li não só o Jornal do Brasil, eu li o Jerusalem Post, que é um jornal de Jerusalém, para saber o contexto. E todos eles estavam na capa. Presidente do Brasil, Bolsonaro, chegou à nossa terra, chegou em Jerusalém. Isso é profético, queridos. Nós estamos vivendo em momentos proféticos. Então, a nação de Israel, e nós acabamos de vir de lá agora. E quando você está em Israel, você vê exatamente o que eu estou tentando para falar para vocês. Eu disse para o grupo 37 que foram conosco, que a diferença de quem não vai e que vai é exatamente essa. Quem não vai precisa de imaginar. Quem vai, tudo que tem que fazer é lembrar. E ano que vem eu vou fazer mais uma viagem, eu vou incluir uns outros lugares. E quem não foi, eu espero que possa ir. E quem foi, se quiser, pode ir também. Vai ser muito bom. Então nós falamos sobre a nação de Israel como maior sinal. E essa semana nos grupos de conexão nós falamos que, já que a gente sabe que Jesus vai voltar, nós precisamos de ter uma atitude correta. Uma atitude correta. O que eu quero fazer hoje, eu tenho pouco tempo, o tempo é muito curto, aí eu quero que você faça o seguinte para mim. Primeiro, você põe o seu cinto de segurança, tá? Porque a gente vai correr, ok? Põe o seu cinto de segurança aí, porque a gente vai dar uma guinada aqui e vai correr um pouquinho. Eu quero levar vocês para entender um pouco o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse precisa de ser entendido, porque é o único livro da Bíblia que diz bem-aventurado aqueles que leem, estudam e observam a palavra desta profecia. Todos os livros da Bíblia são abençoados, mas o livro de Apocalipse, ele foi deixado no final com um propósito. Existem coisas importantes que a igreja precisa de entender. O livro de Apocalipse, ele é difícil de entender para algumas pessoas porque ele é parte de uma literatura que é chamada literatura apocalíptica, que é uma literatura cheia de símbolos, há símbolos para tudo quanto é lado. Mas o que João faz não é diferente do que outros fazem também. Um dos meus favoritos autores é C.S. Lewis. Quantos já leram alguma coisa de C.S. Lewis e gostam de C.S. Lewis? As Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis foi tremendo, foi um grande escritor britânico do século passado. E C.S. Lewis tinha um amigo, e o nome dele era J.R.R. Tolkien. Tolkien e C.S. Lewis, os dois eram escritores. Os dois não eram crentes antes de entrar em contato com a Bíblia. E na verdade foi Tolkien que ganhou C.S. Lewis para Jesus. E C.S. Lewis ajudou Tolkien a escrever as coisas. E C.S. Lewis fala muito de Jesus nas Crônicas de Nárnia de forma simbólica. E Tolkien fala muito sobre Apocalipse, fala sobre essa guerra. E o livro de Apocalipse é isso. É uma narração de uma guerra do mal contra o bem. O mal contra o bem. Todas as culturas, crentes e não crentes, todas as culturas lidam com esse problema, o problema do mal e o bem. E como o mal e o bem estão sempre lutando um com o outro. Se você olhar os desenhos animados de criança, tem tudo a ver com o mal e o bem. O mal e o bem. O tio Patinhas tem os metralhas. Os metralhas representam o mal, o tio Patinhas e o Donald Duck representam o bem. Você vê isso na história de Zorro, tem sempre o bom e o mal. Na história do Homem-Aranha, sempre o bom e o mal. Porque isso faz parte da vida, a história do bem e do mal, do bem e do mal. E todas as culturas sabem que o mundo não está como devia estar. Isso é normal, não crentes também crê dessa forma. O mundo não está da forma que devia estar. Nós crentes sabemos que o problema do mundo é o pecado e que isso só vai ser resolvido quando o pecado for erradicado da terra com a volta de Jesus. E nós sabemos que o mal entrou por causa do pecado, mas as pessoas do mundo não sabem disso. Então elas culpam outras coisas. É o problema da terra, é o problema do homem, é o problema do democrata, é o problema do republicano, é o socialismo, é o capitalismo. Todo mundo quer encontrar um problema, a causa do problema, mas todo mundo sabe que o mundo não está legal. Que o mal precisa de ser vencido. Você lida com o mal todos os dias. Você abre o jornal, você liga a televisão. Você vai descobrir que pessoas fazem coisas tão terríveis.
Roubar por causa de dólares, $20, $30. Eu fui na Polônia, em Auschwitz, e você vê como as pessoas eram ruins, como elas mataram o mal no coração do homem. E Tolkien faz isso. Há uma trilogia do Tolkien chamada O Senhor dos Anéis. Quantos assistiram O Senhor dos Anéis ou leram O Senhor dos Anéis? É um dos meus favoritos. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Aliás, preparando essa mensagem, eu decidi que eu quero ver novamente os 3 filmes do Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis ele faz isso. Ele usa figuras. E você vai notar, muita gente não gosta, principalmente as mulheres não gostam muito do Senhor dos Anéis, porque as pessoas são muito feias. Por que Tolkien coloca aquelas pessoas tão feias? No livro ele descreve, no filme a gente vê, porque o rosto deles simboliza o que está no coração deles. E por isso que o rosto deles são ruins. E uma das partes mais lindas do terceiro filme, são 3 filmes, são 3 livros, é uma trilogia, essa batalha final. Essa batalha que acontece no final, que é baseada nessa passagem que nós lemos. Mateus, coloca aí para mim, por favor. Vamos ver só esse clipezinho desse filme nesse momento. Now for wrath, now for ruin, and the red dawn. For the Avengers! Theoden King stands alone. Not alone. Rohirrim! Eu não sei de você, mas, homens, vê se você entende o que eu vou falar. Me deu a vontade de ter uma noite romântica com a minha esposa assistindo esse filme.
É o nosso aniversário de casamento, uma noite romântica, surround sound, quando pá! Vai ser bom demais. William, noite romântica com a Lucimar, tá? Isso é bom demais, querido, bom demais. O que Tolkien faz, ele tenta ajudar você a entender o que o livro de Apocalipse nos ajuda a entender. E para facilitar, deixa eu dar para vocês um rápido resumo, tá? Um rápido resumo. Você tem que entender que o livro de Apocalipse foi escrito numa época muito triste na história. Foi escrito no final do primeiro século, mais ou menos nos anos 90, 95. O imperador romano reinava na terra. Pax Romana, quando a gente fala de Pax Romana, paz romana, era o seguinte: ele chega e fala assim, ou você me serve ou você não me serve. Eles chegavam na sua casa e falavam assim, olha, você tem duas escolhas, ou você se subjuga a Roma e faz o que a gente manda, ou você morre. E as pessoas então, porque eles tinham um exército tão poderoso, eles se rendiam. E eles tomaram conta do mundo conhecido, praticamente todo naquela época, e uma pessoa tinha que dizer 3 coisas a respeito do imperador romano. Isso fazia parte do Império Romano. Você tem que dizer que o imperador, número 1, é Senhor. Número 2, que ele é Rei. E segundo, que ele é Deus. Os judeus não fariam isso. E por isso, os judeus foram derrotados e no ano 70 foram destruídos e perseguidos e milhares de judeus morreram. Os cristãos não fariam isso. E os cristãos então estavam sendo mortos. Nero, um dos imperadores romanos, matou os crentes dessa forma. Ele pegava crentes e toda noite ele botava crentes com cera e botava fogo para iluminar a cidade. Centenas, milhares de crentes morreram dessa forma. Milhares de crentes morreram no Coliseu. Todos os apóstolos tinham morrido. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Todos os demais apóstolos tinham morrido, a igreja era perseguida. João, o último apóstolo, o último discípulo, estava vivo, já um velhinho, exilado numa ilha chamada de Pátimos. Num domingo, no dia do Senhor, ele tem uma visão. E ele tem uma visão maravilhosa. Então, no capítulo 1, ele começa a ver Deus. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Olhe, por favor, para o projetor de vocês, do projetor que está na frente de vocês, que eu quero que vocês entendam 2 verdades. Primeiro, essa verdade que está em Abacuque 3:2. Na ira, Deus lembra da misericórdia. Ou seja, Deus estava para julgar o mundo. O livro de Apocalipse é um livro de julgamento. Deus vai julgar o mundo. O dia do julgamento vai vir. Todo mal terá que ser julgado. Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus justo e santo. E Ele vai julgar o mundo. Não esqueça disso. Haverá um julgamento no mundo. O mal será julgado. Segunda passagem que eu quero que vocês vejam é essa passagem em 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Ao contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus está esperando, Deus é paciente. A palavra paciente no português antigo é longânimo. Longânimo, uma paciência longânima. Deus está esperando, Deus está paciente. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo e fala assim, por que Deus não faz nada? Por que Deus não destrói essas pessoas? Por que Deus não faz alguma coisa? Porque Deus é paciente. Esse é um período em que a igreja precisa de proclamar, Deus quer que as pessoas sejam salvas, mas virá um dia que Deus vai julgar a terra. Mas mesmo na ira, Ele lembra da misericórdia. Deus é um Deus justo, santo, mas amoroso. Então, um sumário do livro de Apocalipse. No capítulo número 1 de Apocalipse, são 22 capítulos. No primeiro capítulo, João tem uma visão. Ele vê o Cristo ressurreto. Lembra que João andou com Jesus. João comeu com Jesus. João presenciou os milagres de Jesus. João estava lá quando Jesus morreu e estava lá quando ele ressuscitou. Mas ele tem uma visão diferente de Jesus. Ele vê Jesus, a Bíblia diz que quando ele olha para ele, os seus olhos são como luzes, fogo, seus pés como latão reluzente,
seu cabelo branco como a neve, quando ele sai da sua boca, sai espada, como uma espada de 2 gumes. Tudo simbólico. E o Cristo ressurreto diz: João, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu morri, eu venci, eu tenho nas chaves da morte e do inferno sobre mim. Eu tenho todo o poder. Alguns que não conhecem a Bíblia dizem assim: Jesus foi lá e roubou e tirou a chave da morte de Satanás. Satanás nunca teve chave de nada. É simplesmente uma afirmação que eu tenho todo o poder. E no capítulo 1 nós temos a chave de interpretação do livro de Apocalipse, que são os sinais. Ele vê 7 castiçais, 7 estrelas. Jesus fala assim: olha, a chave de entender isso. Os castiçais representam 7 igrejas. As estrelas representam os 7 anjos, ou os 7 líderes, ou mensageiros da igreja. Aí no capítulo 2 e 3 nós temos 7 cartas a 7 igrejas. Mas o livro de Apocalipse, ele tem que ser entendido de forma literária. A maioria das pessoas interpretam o livro de Apocalipse como futurista, ou seja, coisas que ainda vão acontecer. Alguns interpretam como passado, ou seja, preterista, coisas que já aconteceram. Na verdade, o livro de Apocalipse fala de coisas que já aconteceram e que vão acontecer, mas ele precisa de ser entendido de forma literária. O que quer dizer isso, pastor Fernando? De forma simbólica. Você tem que entender os símbolos. As 7 igrejas representam 7 igrejas literais que existiam na Ásia Menor, de Éfeso até Laodiceia, hoje Turquia. Mas essas 7 igrejas representam 7 períodos da história da igreja. E também representam 7 estágios na vida do crente. Às vezes, eu sou como a igreja de Éfeso, que preciso de voltar ao primeiro amor. Às vezes eu sou como a igreja de Laodiceia, que acho que tenho quando não tenho nada. E às vezes eu sou como a igreja de Filadélfia, que estou firme com o Senhor. E você também é assim. Então nós temos as cartas. Mas é no capítulo 4 e 5 que as coisas começam a acontecer. O capítulo 4 e 5 é chave, é o clímax do livro de Apocalipse. Eu vou explicar mais sobre isso na sexta-feira. Porque no capítulo 4, verso de número 1, diz assim, João diz assim: eu fui arrebatado até os céus. Você tem que entender uma coisa muito importante. O céu não é um lugar, é um lugar real. Primeira coisa, o céu é um lugar real, mas não é um lugar físico, nem um lugar, é um lugar espiritual, e não é um lugar preso ao tempo e ao espaço. Tempo e ao espaço geográfico. Por exemplo, hoje, nós estamos aqui hoje, dia 31 de março de 2019. Tempo, são 12h52 da tarde aqui na Califórnia. Tempo. Espaço, nós estamos em South São Francisco, no 500 da Miller, na Califórnia. Então, tudo nosso tem a ver com tempo e espaço. Tempo e espaço. Eu só posso estar em um lugar num determinado momento. Nós fomos criados no tempo e no espaço, e a gente só entende o que é tempo e espaço. Mas o céu está fora disso. O céu não está preso ao tempo e espaço. O céu é um lugar fora do tempo e espaço. E o que João acontece? João, que está no tempo e espaço, é levado ao céu, onde não há tempo nem espaço. Só para você entender, vamos pensar o seguinte: aqueles irmãos que estão ali nessa coluna, vamos dizer que essa fileira ali é o passado. Vamos dizer que essas 2 fileiras aqui é o presente e que aquela última fileira ali é o futuro. Aqueles irmãos estão no passado, esses aqui estão no presente, aquele está no futuro. Agora, eu estou fora disso, e daqui eu vejo ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Por quê? Porque aonde eu estou não está preso a passado, presente e futuro. Bom, João foi tirado do tempo e do espaço, foi ao céu, e Deus começa a mostrar coisas para ele. E ele começa a descrever muito rápido. O livro de Apocalipse é o grego pior da Bíblia. Existem 2 livros que têm um grego ruim. Um é Apocalipse e outro é 2 Pedro. E Apocalipse tem um grego real, o pior da Bíblia, porque João era pescador, ele pensava em hebraico e está escrevendo em grego rapidinho. E ele comete vários erros ortográficos, gramaticais.
E ele está escrevendo muito rápido de coisas que ele está vendo, que algumas coisas já aconteceu, e ele diz como está acontecendo, porque não tem tempo, outras coisas iam acontecer, e ele descreve no presente. Ele vê coisas que ele nunca tinha visto antes. Pensa assim, uma pessoa do primeiro século, ano 95, ele vê um helicóptero. Nunca viu um helicóptero antes. Ele vai descrever. É como um gafanhoto. E ele ouve as hélices, as vozes, o barulho dele é como muitas águas. Ele olha na frente e vê um piloto e vê os olhos. Os seus olhos é como o rosto de homem. Ele está tentando descrever. E nós temos essa descrição no livro de Apocalipse. Mas o importante de você entender em Apocalipse é isso. E você vai pegar isso. É o que ele vê. Quando ele chega no capítulo 4, a primeira coisa que ele vê é um trono e alguém sentado no trono. O trono representa soberania. Aquele que está sentado no trono representa o próprio Deus. O que significa isso? Ele vivia numa época em que as coisas eram muito ruins. Parecia que a terra estava num caos tremendo, que não havia ordem. Muitos crentes pensavam, Deus perdeu o controle, Deus não controla mais nada. E Deus lembra João, pode ser que tudo aí embaixo esteja ruim, mas eu continuo no trono. Eu continuo reinando, tudo está acontecendo com a minha permissão, no final eu vou vencer. Isso é importante para hoje, que hoje parece a mesma coisa, parece que as coisas estão ruins, parece que Deus não está no controle, mas eu quero dizer para vocês que Deus continua no trono, controlando o universo. Ele ouve relâmpago, vê relâmpagos, ouve trovão, um mar de vidro que representa as nações. O próprio livro de Apocalipse diz que o mar de vidro representa as nações. Ele vê animais, ele vê anciãos. Ali nós temos uma descrição da Trindade. E de repente ele vê um rolo na mão do que está sentado no trono. Ele não vê o rosto dele, ele sabe que é Deus. Ele vê um rolo. Naquela época os livros estavam em rolo de papiro. Ele descreve esse rolo, ele estava escrito por dentro e por fora, algo incomum, selado com 7 selos. João entende no espírito que aquele rolo é o testamento da terra. Quem abrir esse rolo terá controle da terra. Quem abrir esse rolo terá controle do final, da última coisa. E ele sabe que esse rolo é importantíssimo. Alguém grita, quem é digno de tomar o rolo e desenrolar e abrir os seus selos? A Bíblia diz que João olha, lembra que ele está fora do tempo e espaço, ele ora para a terra, não vê ninguém. Debaixo da terra, as pessoas que morreram, não vê ninguém. Olha para os céus, pessoas que ainda não vê ninguém. E ele chora copiosamente, porque ele entende que o futuro da humanidade depende daquele livro. De repente, alguém diz para ele, João, não chore mais. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Eis o leão. Quando João olha para lá para procurar o leão, o que é que ele vê? Um cordeiro. E aí você tem a figura do cordeiro e do leão. Quando o cordeiro vem e assim que ele pega o livro, ele se transforma num leão. E é a figura de Jesus como cordeiro e como leão. Na primeira vinda, Jesus veio como cordeiro para morrer. Na segunda vinda, ele vem como leão para reinar. Na segunda vinda, ele deixou ser vencido por causa de nós. Na segunda vinda, ele vai vencer por causa de nós. Jesus é cordeiro, mas Jesus também é leão. Ele veio como cordeiro, mas volta como leão para reinar. Aí, começa as coisas acontecendo. Lembra que é um rolo, 7 selos. Quando você desata um selo e abre um pouquinho o rolo, as coisas são reveladas. A chave de entender o Apocalipse é entender isso. Deus está no trono, Deus vai reinar sobre a terra, Deus vai julgar a terra. Deus, através de Jesus, vai trazer o cosmos de volta. Eu uso a palavra cosmos de propósito. Cosmos significa toda a criação de Deus.
Tudo que Deus criou, céus, terra, oceanos, tudo que Deus criou. Por isso que Tolkien coloca no finalzinho as árvores. Tudo que Deus criou vai ser redimido. Tudo que Deus criou vai voltar ao propósito original. Haverá uma restauração e o mal será vencido. E como é que Deus vai fazer isso? Através do Cordeiro. São 7 selos. E quando você chega no 7º selo, 7 selos, quando você chega no 7º selo, tem 7 trombetas. E a 7ª trombeta desencadeia 7 taças. É fácil entender isso. 7 selos, o 7º selo são 7 trombetas. E a 7ª trombeta são 7 taças. E o que vai acontecer nos versos capítulo 6 a 9 é a abertura dos 7 selos e o tocar das 6 trombetas. Quando você lê, e são versículos, são capítulos pequenos. 7 selos são abertos, coisas acontecem na terra, tudo tem a ver com o julgamento de Deus, a restauração de todas as coisas. Quando você chega no capítulo 10 até o capítulo 15, nós temos o que nós chamamos de interlúdio. O que é o interlúdio, pastor Fernando? Inter quer dizer meio, lúdio quer dizer pausa. Interlúdio é uma pausa, um momento de reflexão no meio do livro. Então, capítulos 6 a 9, abertura dos 7 selos, 7º selo, 6 trombetas, a 7ª trombeta vai tocar, mas antes da 7ª trombeta tocar, há um interlúdio, há uma pausa. Aí nós temos, para você olhar aí, capítulo 10, o livro comido pelo profeta. O livro representa a mensagem que, quando ele come o livro, é amargo, mas depois é doce. Está mostrando que a palavra de Deus precisa de ser pregada, e para muitas pessoas a palavra de Deus será amarga, mas para muitos será doce. Tereza estava me contando que ela ouviu um programa essa semana, falando a respeito de crentes que fazem parte dessa geração dos millennials, essa nova geração. O Chip Ingram estava falando no rádio que uma das grandes tragédias no dia de hoje é que os jovens, eles não conhecem a Bíblia, e porque eles não conhecem a Bíblia, eles acham que algumas coisas que claramente a Bíblia diz que é pecado, não é. Então muitos jovens dentro da igreja acham que fumar maconha não é pecado, acham que ter sexo antes do casamento não é pecado, acham que morar junto não é pecado, acham que o aborto não é pecado. Alguns deles até acham assim, olha, eu não faço isso, mas quem quiser fazer, Deus não vai julgar o mundo por causa disso. E a igreja de Deus, os verdadeiros pregadores, precisam de comer o livro e pregar a palavra de Deus. Capítulo 10 fala isso. O capítulo 11 fala das 2 testemunhas. E as 2 testemunhas podem ser 2 pessoas que vão vir lá no final, no momento do fim, mas simbolicamente significa a palavra de Deus e a profecia, o profeta e a palavra, que nós precisamos, nesse momento do fim, pregar a palavra, anunciar a palavra e trazer o povo de volta para a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós vamos encontrar vida. Capítulo 12 fala do dragão, da mulher e do menino. Eu queria ter tempo, já preguei uma mensagem sobre isso. O capítulo 12 de Apocalipse é um sumário, é um resumo de toda a história da redenção. O dragão representa Satanás, a mulher representa a nação de Israel, o menino tem a ver com Jesus. E o capítulo 12 conta a história que o dragão não quer que a mulher, que Israel, dê a luz a Jesus. E ele faz tudo para que a mulher seja destruída. E você lê na Bíblia que ele fez isso com Amã, ele fez isso com Faraó, ele fez isso com Herodes. Mas mesmo assim Jesus nasceu, e depois da criança ser nascida, ela é levada aos céus depois que ela se torna homem, falando de Jesus, e o dragão continua atrás da mulher. E é por isso que Israel até hoje é perseguido. Capítulo 13 fala das 2 bestas e da marca da besta. As bestas representam o anticristo e o falso profeta, que possivelmente virão no final do mundo, mas mais do que isso, representa um sistema falso religioso, representa um sistema falso político. E a marca da besta tem a ver com todas as pessoas que aderam a esse sistema que será julgado por Deus.
E você vê de contrapartida o capítulo 14, muitos crentes se preocupam com o capítulo 13, com as duas bestas e com a marca da besta. O que é a marca da besta? Gente, nós somos crentes, nós estamos no capítulo 14, os 144 mil e a marca do Cordeiro. E é muito lindo isso, porque os dois estão em paralelo. E o que o capítulo 14, quem está dizendo é o seguinte: não há neutralidade. Ou você tem a marca da besta, ou você tem a marca do Cordeiro. Olha para o testa de alguém perto do seu lado e fala assim: deixa eu ver o que você tem aí marcado na sua testa. Você não sabe, né? É só o coração que vai revelar. Olha para mim, por favor. Tem gente que fala assim: pastor, esse negócio de Bíblia, eu não estou nem lá nem cá. Eu não quero me comprometer, mas também não estou no mundo, não. Você vai descobrir que no livro de Apocalipse, um dos assuntos principais é que não há neutralidade. Não tem como ser morno. Ou é frio, ou é quente. Ou você tem a marca da besta, ou tem a marca do Cordeiro. Quem tem a marca do Cordeiro, levante a mão e diz assim: glória a Deus, Ele já me marcou. Ele já me marcou. Quando você é salvo e remido pelo sangue de Jesus e vive uma vida que agrada o Senhor, você tem a marca do Cordeiro em você. E da mesma forma que a marca do Cordeiro não é física, a marca da besta também não é. Aí chega o capítulo de número 15. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. O capítulo 15 é a adoração antes do julgamento final. E eu vou querer que você leia, porque nós temos um cântico antigo tirado dessa parte. O julgamento final vai acontecer, a última trombeta vai ser tocada, as taças da ira de Deus vão acontecer, mas antes de acontecer, capítulo de número 15. Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto na minha Bíblia. Não tenho, eu tenho que procurar aqui. Não tem problema. A gente vai lá. Capítulo 15 de Apocalipse, versos de 1 a 6. Só me dá um minutinho para me chegar lá. Enquanto isso, você vai lendo aí e se deliciando. Porque a Bíblia é muito gostoso, né? Palavra de Deus. Vamos lá. Nova versão internacional. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Ou seja, o julgamento final vai acontecer. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Preste atenção nos sinais, tá? Na simbologia. O mar de vidro, o que o mar de vidro significa? Eu já falei para vocês. As nações. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, ou seja, vai ter julgamento no mar de vidro nas nações, e em pé, junto ao mar. Que mar é esse? O mar de vidro, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, note que os que têm a marca de Cristo não estão no mar, estão ao lado dele. Isso é uma figura da igreja, que nós estamos no mundo, mas já saímos do mundo. Deu para entender, gente? Igreja é isso, eclesia, tirado do mundo. Então você nota que os vencedores estão ao lado do mar. Eles seguravam, finalzinho do verso 2, as harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá? Ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Toda vez que você cantar esse cântico, ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará teu nome? É o cântico de Moisés, é o cântico do Cordeiro, é o cântico cantado antes do grande julgamento. Se você continuar, olha aí nos projetores, capítulo 16, vem o julgamento final. A última trombeta é tocada. Quando a última trombeta é tocada, desencadeia 7 taças da ira de Deus, destruição final. A grande batalha do Armagedon acontecerá. Nós tivemos lá no Armagedon, aos pés do Monte Megido. A última batalha final acontece. Aquele clipe que eu mostrei para vocês do Senhor dos Anéis é baseado nessa grande batalha.
E aí o capítulo 17 fala que a Babilônia, a prostituta e a besta serão para sempre condenadas e julgadas. Pastor, o que é a Babilônia, a prostituta e a besta? Nos dias de João, Babilônia era Roma, a prostituta era o Império Romano, a besta era o imperador romano, e Deus está dizendo: João, não se preocupe, eles serão destruídos. E aconteceu no 4º século, eles deixaram de existir, o Império Romano não existiu mais. Mas também representa esse sistema religioso, idólatra, feitiçaria, contrária aos princípios de Deus. Isso tudo será destruído. Capítulo 18 tem a queda de Roma. Roma vai cair. Não só a Roma literal, como caiu nos dias de João, e você tem que entender que eles precisavam dessa mensagem de esperança. Mas Roma representa todas as nações do mundo que se levantam contra Deus. Todas as nações do mundo, todo o sistema político, todo o sistema religioso, todo o sistema financeiro que são contrários à palavra de Deus. Olhe para mim, por favor, entenda isso. Tudo vai acabar, tudo será julgado e Deus vai estabelecer um reino aqui na terra. E isso culmina com o capítulo 19, que é a volta do rei. Eu li para vocês. Eu queria ter tempo, talvez na sexta-feira eu vou ler essa passagem de novo, vou explicar cada símbolo. João olha no final de tudo, ele vê esse cavaleiro num cavalo branco. O cavalo branco de Apocalipse 19 é diferente do cavalo branco de Apocalipse 6. O cavalo branco de Apocalipse 6 possivelmente faz uma referência a um cavalo falso, a uma paz falsa, mas agora não é o verdadeiro cavalo branco. Ele tem coroa. Está escrito na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele realmente é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas uma coisa que você não entende, diz que do lado dele viu um montão de cavalo branco. Um deles está Fernando Carvalho, outro está você. A gente vai voltar com ele. A gente vai voltar com ele. Eu me entusiasmo com isso. Está lá escrito. Diz que no final não só ele volta, mas ele volta com vários cavaleiros. A igreja volta com ele. E ele vem reinar. Ele vem começar alguma coisa nova. E o livro de Apocalipse termina dizendo o seguinte: mas antes disso, deixa eu ler essa passagem para vocês. Olhe, por favor, fiquem de pé, porque senão eu prego até 2 horas da tarde. Olhe, por favor, essa passagem em 2 Pedro. Eu quis colocar, eu falei de colocar no primeiro culto, mas eu coloquei para vocês aí. Olha o que Pedro diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Diga comigo, como ladrão. Olha para mim, por favor. Paulo diz que para nós crentes não vem como ladrão. É ladrão para quem não entende. Por isso que eu tenho que pregar, porque para nós não vai ser como ladrão. A gente vai estar ligado. Diga comigo, eu vou estar ligado. Mas para as pessoas que não conhecem, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nele há será desnudada. Visto que tudo isso, assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós crentes sejamos? E o grupo de louvor pode subir. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Leia comigo esse finalzinho. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olhe para o projetor, por favor. Os capítulos 20 a 22 de Apocalipse termina exatamente isso, falando de um novo céu e uma nova terra. O que eu quero com essa mensagem? Eu queria que você saísse daqui sem sombra de dúvida que a volta de Jesus é real. Assim como você sabe que o presidente do Brasil é Bolsonaro,
o presidente da América é Donald Trump, que hoje é dia 31 de março de 2019. Isso são fatos. Eu quero que você saiba de um fato verdadeiro: Jesus vai voltar. Não só ele vai voltar, mas ele vai voltar breve, eu creio. E quando ele voltar, ele vai julgar todo mundo que tem a marca da besta e vai recompensar todo mundo que tem a marca do Cordeiro. Meu desejo é que você tenha a marca do Cordeiro. Em 1861, aqui nos Estados Unidos, foi um tempo muito ruim na história dos Estados Unidos. É o tempo mais negro da história dos Estados Unidos. Foi um tempo de uma guerra civil entre o norte e o sul. Irmãos matavam irmãos, irmãs matavam irmãs. Era como se a Califórnia lutasse contra o Texas. Muita gente morreu. A história da guerra civil é muito triste. Morriam gente diariamente, milhões de pessoas morreram. Havia uma mulher crente chamada Julia Howe. Ela, quando viu aquela destruição total, ela falou assim: nós estamos no final do mundo, vai acabar tudo. E aí Deus deu a ela uma revelação, dizendo o seguinte: isso não é o fim, isso é o princípio do fim. Mas a volta do meu filho vai acontecer. E Deus levou a ela a escrever um hino que ficou famoso aqui na América e foi traduzido para várias línguas. E o nome original do hino é o hino da Batalha da República. E ele se tornou na América um hino patriótico. No Brasil ele chegou para nós fora do contexto patriótico. A gente não tem essa ligação, os americanos têm. E é um hino antigo, tem mais de 200 anos. Mas eu queria que você cantasse esse hino prestando atenção na letra. Muitos de vocês já ouviram esse hino cantado, mas eu acho que seria muito lindo terminar essa série de mensagens com esse hino nesse momento. Dirige-nos, por favor.